Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. Uma sexta-feira muito fria aqui no Rio Grande do Sul, em que as temperaturas andaram de 0 a 9 graus e não passou de 9 graus. Muito frio, portanto. E como nós estamos vivendo essa época de coronavírus, muitos de nós estamos concentrados, muito resguardados em casa. Isto nos ajuda a refletir sobre algumas questões. E depois de alguns dias de reflexão, resolvi conversar com quem está me assistindo agora para compreender que o coronavírus, que é um vírus como tantos outros, só que desta vez mais agressivo e com propagação muito rápida, está na mesma causa, está na mesma raiz dos cânceres que se tem pelo mundo. Vou tentar ser breve nesse curto espaço de tempo de palestra para me fazer entender. Antes de pedir que inscreva-se no nosso canal Uxin Clínica do YouTube. Assim estará nos ajudando a levar essas ideias adiante. Eu tenho a compreensão de que esse coronavírus, essa pandemia, ela tem um nexo, ela tem uma relação com o problema econômico que vivemos, com as crises econômicas que vivemos. Então há um nexo, há uma relação direta entre a economia capitalista e a epidemiologia. Coincidência ou não, mas é bom se refletir sobre isso, nós tivemos a gripe espanhola em 1918, que era a mesma gripe influenza H1N1. 1918 nós estamos saindo da Primeira Guerra Mundial. O grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, que ficou assistindo basicamente de camarote. Mas depois da guerra, que teve que socorrer alguns países, principalmente a Inglaterra, ele começou a desenvolver uma economia de agricultura e de indústria em larga escala, basicamente agricultura mecanizada. 2009 nós tivemos outra crise epidemiológica da gripe influenza, todo mundo lembra. E agora estamos de novo uma outra crise, agora uma pandemia. Veja que cada vez que a gente fala em doenças virais, essas doenças virais estão sempre ligadas a animais, já observaram? Nós tínhamos a gripe aviária, a gripe suína, a peste da vaca louca. E agora tem-se dito que o vírus estaria em porcos ou em javalis ou não sei o quê, mas sempre esses vírus, essas gripes, essas pestes estão sempre ligadas a animais. Há grandes aviários, há grandes criações de porcos, há grande criação de rebanho bovino e assim por diante. Eu tenho a compreensão clara que essas doenças bacteriológicas, essas doenças virais, elas vêm de dois fatores. De uma agricultura ou de um agronegócio muito crescente e desordenado, e também de uma industrialização também crescente e desordenada. Vamos pegar 3 exemplos. Por exemplo, agora, disse que esse vírus, o coronavírus, ele começou por Wuhan, na China. Wuhan é como se fosse uma cidade que pertence a um estado, província de Hubei.
mais ou menos tem a população de São Paulo. Lá, Wuhan fica muito nas margens do rio Yangtze, onde tem a grande usina hidrelétrica, a maior usina hidrelétrica do mundo. E Wuhan é o centro das usinas, o centro das caldeiras de produção de tijolos, de fundição e assim por diante. Quando uma cidade cresce muito desordenadamente, ela vai matar os ambientes ecológicos. Aí saiu de Wuhan, que lá foi logo controlada. O grande salto da pandemia esteve em Nova York. Nova York é uma São Paulo também desordenada. E aí São Paulo, com grande índice de infectados e de mortes. Claro que é porque é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Mas também agora está pelo interior. Também cresce desordenadamente. Então, se nós formos olhar, os vírus, eles normalmente vêm de animais. Ou seja, as infecções bacteriológicas saltam dos animais para nós, saltam dos animais para os humanos. E essa crescente produção capitalista, essa grande produção de riqueza do sistema capitalista, que se dá no agronegócio, na agricultura expansiva, na pecuária expansiva e também na indústria expansiva, ela vai empurrando o mundo não humano cada vez mais para lá. Ou seja, o mundo não humano, os animais, e dali vem as doenças, eles vão sendo empurrados para fronteiras que nem sabemos onde vão parar. Vejam que agora nós já, por exemplo, às vezes presenciamos a existência de corvos nas grandes cidades. Os corvos estão no topo dos prédios esperando para ver se sai comida, porque lá onde deveriam estar no seu habitat, que seriam aqueles animais mortos, praticamente não mais existem. Mas e por que as doenças passam dos animais para nós? É muito fácil de entender. Primeiro, os nossos animais são produzidos em larga escala. Segundo, normalmente produzidos por genética e não por reprodução natural. Terceiro, eles têm um menor tempo de vida. Ou seja, eles são apressados na forma de tratamento alimentar para que possam ser vendidos mais rápidos. Não faz muito, 5, 6 anos atrás, se produzia um frango lá no aviário, tamanho médio, em 45 dias. Hoje, esses frangos são produzidos com menos de 30 dias. Cada um de nós sabe que para ter uma galinha crioula, uma galinha caipira, nós precisamos no mínimo meio ano. No entanto, o nosso pinto de um dia, com 30 dias, está com 1,5 kg lá na nossa panela. Como é que cresceu tão rápido assim? Para produzir um boi, uma vaca, para o abate, nós precisamos 3 anos. Hoje, os novilhos precoces, 1 ano e meio, e nem sei se chegam lá. Os porcos da mesma forma. Então, como é que esses animais estão sendo produzidos em larga quantidade, em menor tempo de confinamento e com alta produtividade? É porque eles têm uma carga de antibiótico
regular. O gado vacum tem que vacinar todo o mês, ou seja, antibiótico e antibiótico. Esse é um dos males. O outro mal é que na ração, principalmente a ração de melaço que chamam, ela tem ureia. E a ureia não é uma proteína, é um derivado do petróleo. Mas por que a ureia tem derivado do petróleo? É para que o animal coma menos e cresça mais. Ou seja, é para ter animal que ganhe peso, porque tudo é vendido por peso, então ele ganha peso comendo menos. E daí a ureia inserida na ração. Alguns animais, principalmente os animais que foram criados com reprodução natural, e não a reprodução artificial, eles não se dão muito bem com ureia. Então existem alguns relatos, por exemplo, de que tu começa a tratar um rebanho vacum com ureia e daqui a pouco elas começam a urinar sangue. É porque atacou o rim. Veja que nós, quando estamos com os pés inchados, com alguma dificuldade renal, o médico nos pede no exame de sangue ou de urina para ver a ureia e a creatinina. Essa ureia veio de lá. E a creatinina também veio de lá dos animais, da carne. Ora, se nós criamos animais em menor tempo, em maior quantidade, muito maior quantidade, muito antibiótico e muita ureia, embora exista uma dosagem, mas a gente sabe como é que isso funciona. Isto vai criar problema dos animais para os humanos. Então nós temos hoje tanta doença dos humanos, até vou listar algumas: a surdez, a inquietação, a agitação, a ansiedade, os tremores musculares. Nós temos tanta doença de tremor muscular, o Parkinson, as escleroses, a salivação excessiva ou a secura da boca, aqueles problemas intestinais de diarreia, retocolite ulcerativa, as dificuldades respiratórias, respiração pesada ou gente que ronca, a rigidez das pernas e dos braços. E quanta gente que se alimenta e diz assim: eu como e depois que me alimento fico estufado. E muito colapso circulatório, ou seja, sangue que não circula direito, ou é trombose, ou é entupimento de veias, ou entupimento de coronárias. E nós nunca perguntamos de onde vem isto. Pois isto vem exatamente dos alimentos de origem animal criados artificialmente. Por que eu chamo artificialmente? Porque as galinhas não estão soltas comendo micro-organismos da terra e fazendo pastinho verde. Os porcos não estão soltos fuçando na terra para dali comer as raízes, os tubérculos. As vacas não estão mais pastando. Elas pastam um pouco e recebem um pouco de ração. Aí nós não sabemos de onde vêm as alergias, nós não sabemos de onde vêm as asmas, principalmente alergia e asma em crianças. E nós não sabemos de onde vem tanto câncer de estômago, de mamas, de próstata. Quando nós falarmos em cânceres humanos, bastaríamos fazer uma inspeção nas taxas de ureia, de creatinina e na carga hormonal, que dependem dos rins, para ver que isso está alterado. Não há câncer de mama,
Não há câncer de próstata que não tenha alteração da carga hormonal. E como é que alterou essa carga hormonal? Essa carga hormonal veio lá de trás do excessivo consumo de alimentação industrializada produzida com muito veneno ou com muito hormônio. Mas se nós comemos alimentos de animais criados à ração, nós também comemos muita margarina. E tanto a ureia quanto a margarina têm componentes derivados de petróleo. Então vamos beber gasolina direto? Ou vamos beber óleo queimado direto? Claro que estou exagerando, estou brincando, mas estas substâncias que criam empanzinamento na linguagem veterinária, ou esses estufamentos, excesso de gastrite, excesso de arroto, de refluxo ou de azia, está na qualidade animal. Então, o agronegócio não é um mal em si, mas o agronegócio é um mal quando ele usa muito agrotóxico e quando ele faz uma produção muito latifundiária, ou seja, produção única. Ele não diversifica a produção. E aí vai muita substância, ureia, amônia, tudo isso é jogado na terra. E é o que nós vamos comer. Quando esses animais todos, vejo que volta e meia ocorrem também essas pestes em aviários, em suínos, que são sacrificados aos milhares. Os mesmos que produzem o químico para a veterinária são os mesmos que produzem os químicos para nós. Porque esses vírus, que têm uma relação direta com os momentos econômicos da sociedade, eles ocorrem quando está desajustada a sociedade. A sociedade está num descompasso entre a saúde do povo e a produção de alimentos ou mesmo a produção industrial. São Paulo, há 50 anos, se andava de barquinho no rio Tietê. Quando uma cidade se amplia muito, ela faz o quê? Ela transforma o que era terreno de terra em asfalto, já dificulta o escoamento das águas. Ela solta poluição nos rios. Ela espalha muito lixo pela cidade e também coloca lixo nas águas. Quantos rios não morreram por causa dos venenos que são soltos neles? Os restos de banheiros e tal? Ou mesmo os restos industriais, os dejetos das indústrias? Então, nesse tempo de coronavírus, nós temos que pensar mais amplamente e nós temos que agir como seres políticos. Daqui a pouco tem eleição. Nós não podemos mais ficar nessa discussãozinha, caso por caso. No Brasil morre em torno de 400 mil, 390 mil ano, 390 mil brasileiros perdem a vida por ano por problema cardíaco. Por que tem tanto problema cardíaco? Então nós não temos que ficar mais atendendo um por um remedinho para esse, um remedinho para aquele, porque o problema envolve milhares de pessoas. Isso tem que ser tratado de forma mais ampla. Vejo que agora no caso do coronavírus, as doenças outras ficaram de lado, porque é um problema que é coletivo. Quantos diabéticos nós temos no Brasil? E se fica tratando um por um, insulina para um. Claro que no tratamento tem que ser individualizado, mas na abordagem do tema, para poder avançar, tem que ser ampliado, tem que ser coletivizado. As escolas têm que estudar mais microbiologia,
Os médicos têm que estudar melhor isso, porque agora nós estamos vendo nessa época de pandemia, médicos indo na propaganda do governo, que a cloroquina faz isso, que a ivermectina faz aquilo. Não sei se faz ou não faz, mas os médicos não têm direito de ter essa dúvida. Não sei se o governo está certo ou está errado, mas o médico não pode ir nessa campanha política de governos. Ele tem que ver se isso tem estudos randomizados. Então, quando a produção agrícola, quando a produção industrial cresce de forma desordenada, quando na produção de alimentos nós utilizamos muitos químicos, nós criamos bactérias. E criamos bactéria resistente. A bactéria resistente é nada mais que aquela bactéria que não dá a mínima para antibiótico. Por quê? Porque ela já fez mutação, ela já se transmudou, ela já mudou. Ela já criou uma nova cepa, como dizem. O que nós precisamos, em verdade, é, em tempo de política, em tempo de eleição, mesmo que seja de vereador. O vereador vai me pedir voto, ele pertence a qual partido? O partido dele, os deputados dele defendem o que no seu parlamento? Defende agronegócio com muito agrotóxico, com muito veneno, ou uma produção econômica agrícola melhor orientada? Nós precisamos de muita comida. O mundo precisa de muita comida, mas essa produção de comida não pode servir de alimento num momento que depois se transforma num veneno. Os vírus só surgem de um mundo que tem muita bactéria. E o mundo de muita bactéria é o mundo que produz muito antibiótico. E um mundo que produz muita alimentação industrializada para consumir menos. Ou seja, eu sou um produtor de gado, o gado que eu produzo tem que consumir menos alimento para gastar menos e tem que produzir mais carne rapidamente. Isso chama produtividade. Com que veneno eu vou precisar? Para mim, produtor de gado não interessa, mas vai repercutir lá na frente na cidade, na hora da alimentação. Na plantação de batatas. Aquela batata que está bem lisinha, bem bonita, lá na feira, está cheia de veneno. Aquela batata cheia de caruncho, que depois tem que estar tirando com a pontinha da faca os carunchos, essa não tem agrotóxico, mas isso as donas de casa não querem. Parece que nós, pela nossa incompreensão, nós queremos aquilo que é bonito, como se o nosso organismo internamente fosse bonito, e ele é muito feio. Nosso organismo interior não vive de coisas bonitas, de coisas belas. Ele vive de uma alimentação saudável. Então, os químicos, os agrotóxicos, os antibióticos, os hormônios na ração, e eu sei que alguém vai dizer, mas espera aí, não existe hormônio para a área da veterinária. Não existe hormônio, existe sim, porque se eu digo que não existe hormônio, mas eu aceito que existe a ureia, e a ureia produz alteração na ruminagem dos animais, no intestino dos animais, na absorção do nutriente animal, e isso vai criar reflexo lá no humano que vai consumir esses animais. Eu estou só fazendo uma linguagem atrapalhada para iludir as pessoas. É por isso que eu sempre afirmo que os cânceres de qualquer tipo, os vírus e as bactérias têm a mesma causa, a mesma origem. E aí, de acordo com o organismo humano, ele vai desenvolvendo aqui
ou acolá. Que a repercussão dos agrotóxicos, dos antibióticos e da ureia refletem nas mamas, nas mulheres e na próstata dos homens, eu não tenho a menor dúvida. E olha que isso aumentou muito nos últimos anos. Então, nesse tempo de coronavírus, nós temos que fazer uma discussão muito mais ampla do que comemos, do que é saudável e do que não é saudável. E para não deixar que essa minha fala fique muito no genérico, eu me atrevo a dizer o seguinte: busquemos os alimentos que estão mais próximos da fonte. Não vamos buscar uma mamadeira de supermercado. A nossa criança tem direito ainda de mamar o leite, primeiro da mãe, e segundo, daquela vaca que pasta, daquela vaca que vive no pasto. Nós temos que cobrar isso. Nós ainda temos direito de comer carne daquelas vacas criadas campo fora, soltas. Ou se não é possível assim por causa da baixa produção, então que se melhore as pastagens, mas se diminua a quantidade de vacinas, porque isto não chega a bom lugar. Na alimentação nós podemos buscar todos os verdes e cuidado com os verdes hidropônicos. Cuidado com os verdes criados em estufa. E cuidado com aquelas radites, aquelas saladas, aqueles pés muito bonitos. Esses estão cheios de nutrientes químicos. Na nossa alimentação, busquemos aquilo que é mais orgânico. Os verdes, os legumes, tudo que estiver embaixo da terra é saudável. As batatas, as cenouras, as beterrabas, os aipins e assim por diante. E os grãos que estiverem acima da terra também, os feijões, o próprio trigo e não a farinha, eles são extremamente saudáveis. Em relação às carnes, em relação aos queijos, procuremos fazer umas amizades ou umas alianças da cidade com o campo para a busca direta. Às vezes nós gastamos tanto em bobagem e achamos que sai muito caro ir lá no interior com o próprio carro gastar gasolina para buscar alimento saudável. Ou nós vamos pensar em criar fidelidade de consumo de alimentos entre a cidade e o interior, ou nós vamos para esse caminho, ou nós não temos muito o que fazer, nós não temos muito o que salvar. Tudo dá para ser corrigido, tudo dá para ser melhorado. Menos antibiótico, menos vacina, menos nitrogenados na agricultura, na pecuária, nós vamos produzir menos bactérias, menos fungos, menos cânceres. Por isso que eu afirmo que câncer e coronavírus têm a mesma origem. Gostou do assunto? Inscreva-se no nosso canal, Uxin Clínica do YouTube. Ofereça sugestão ou ofereça crítica. Uma boa noite a todos.